Ainda continuando com a temática de história regional, com o século XIX, houve uma outra transformação no papel do Estado e também uma quebra dos pactos territoriais, levando ao ressurgimento das questões regionais e o aparecimento de interesses sociais. Nesse sentido, na Idade Contemporânea, o debate sobre a ideia de região embasou as discussões de temas relacionados à política, à cultura, às atividades econômicas, atrelado a questões de soberania e direitos. Dessa forma, o conceito de região, que na Idade Antiga estava subordinado aos regimes romanos, mudou de enfoque, ou seja, do físico, onde o clima, o relevo, a hidrografia e a vegetação estão acima da ação humana, ao enfoque político, social e cultural, onde o destaque ao debate sobre a história regional assume o que? Um papel determinante. Com todas essas mudanças, os estudos sobre região ultrapassaram as amarras da geografia física, dando à história regional um estilo novo, com ênfase nas identidades sociais, onde a ação humana se sobrepôs aos aspectos físicos da geografia. Isso nos auxilia a entender que a região está historicamente inserida no todo, isto é, o que se observa em um nível regional pode pertencer a uma tendência mais ampla, nacional ou mundial, ou construir uma tendência do próprio contexto interno. Desse modo, a história regional é um todo que possui determinação e que contém a presença do particular e do universal. O que veremos mais adiante com maior ênfase. Observe que com essa panorâmica sobre o conceito de região através dos tempos, não é possível elaborar conclusões fechadas. Até porque na área das humanas, os conceitos são relativos e praticamente inesgotáveis. O que queremos evidenciar aqui é que a conceituação e a compreensão do que seja região, e o que faremos no próximo tópico, só é possível a partir desse histórico. Espaço e tempo. Vamos falar sobre os territórios do historiador. Esse texto é do José de Assunção Barros. Com relação ao seu recorte espacial, Fernando Braudel havia considerado que o Mediterrâneo possuía, sob certos aspectos, uma unidade que transcendia as unidades nacionais, que se agrupavam em torno de um imenso mar interior e que ultrapassava a polarização política entre os dois grandes impérios da época, que eram o espanhol e o turco. Por outro lado, o historiador francês precisou lidar com a unidade na diversidade e descreve dezenas de regiões autônomas cujos ritmos convergem para um ritmo supralocal. O mundo mediterrâneo que ele descreve é constituído por um grande complexo de ambientes, mares, ilhas, montanhas, planícies e desertos, e que se vê partilhado em uma pluralidade de regiões a terem sua heterogeneidade decifrada antes de ser possível propor a homogeneidade maior ditada pelo tipo de vida sugerido pelo grande mar. Esse foi o desafio enfrentado por Braudel. Se Fernando Braudel trabalhou com o grande espaço, as gerações seguintes de historiadores trouxeram também a possibilidade do quê? De uma nova tendência que abordaria o pequeno espaço. Essa nova tendência, que se fortalece nos anos 1950, ficou conhecida na França como história local. Também aqui a contribuição da geografia derivada de Vidal de Lablache destaca-se com particular nitidez, ajudando a configurar um conceito de região que logo passaria a ser utilizado pelos historiadores para o estudo de microespaços ou espaços localizados, em muitos sentidos dotados de uma homogeneidade bem maior do que os macroespaços que haviam sido examinados por Braudel. Do macroespaço que abriga civilizações, a historiografia moderna apresentava agora o quê? A possibilidade de examinar os microespaços que abrigavam populações localizadas, fragmentos de uma comunidade nacional mais ampla. A história local nascia, aliás, com a possibilidade de confirmar ou corrigir as grandes formulações que haviam sido propostas ao nível das histórias nacionais. A história local, ou história regional, como passaria a ser chamada com um sentido um pouco mais específico, surgia precisamente como a possibilidade de oferecer uma iluminação em detalhe de grandes questões econômicas, políticas, sociais e culturais que até então haviam sido examinadas no âmbito das dimensões nacionais. O modelo
de compreensão do espaço proposto pela escola de Vidal de la Blanche funcionou adequadamente para diversos estudos associados a essa historiografia europeia dos anos 1950, que lidava com aquilo que Pierre Goubert, um dos grandes nomes da história local, chamava de unidade provincial comum, e que ele associava a unidades, tal como um county inglês, um condado italiano, uma land alemã, um pays ou bailiwick franceses. Nesses casos e em outros, o espaço escolhido pelo historiador coincidia de modo geral com uma unidade administrativa, e que muitas vezes, com uma unidade bastante homogênea do ponto de vista geográfico ou da perspectiva de práticas agrícolas. Também se tratava habitualmente de zonas mais ou menos estáveis, bem ao contrário do que ocorria em países como os da América Latina durante o período colonial, onde devemos considerar a ocorrência muito mais frequente do que de fronteiras móveis, a espacialidade tipicamente europeia em certos recortes temporais que não coincide com a de outras áreas do planeta, e para todos os períodos históricos permitiu que fosse aproveitada por aqueles historiadores que começavam a desenvolver estudos regionais cobrindo todo o antigo regime. Um modelo onde o espaço podia ser investigado e apresentado previamente pelo historiador, como uma espécie de moldura, onde os acontecimentos, práticas e processos sociais se desenrolavam. Frequentemente, até os anos 1960, as monografias derivadas da chamada Escola dos Análises apresentavam previamente a introdução geográfica. E depois vinha a história, a organização social, as ações do homem. A possibilidade deste modelo funcionar, naturalmente, dependia muito do objeto que se tinha em vista, para além dos padrões da espacialidade europeia nos períodos considerados. A crítica que depois se fez a esse modelo, onde o espaço era como que dado previamente, tal como aparecia nas propostas derivadas da escola de Vidal de la Blanche, é que, na verdade, estava sendo adotado um conceito não operacional de região. As regiões vinham definidas previamente, como que estabelecidas de uma vez por todas, e bastava o historiador ou o geógrafo escolher a sua para depois trabalhar com ela em suas problematizações específicas. Frequentemente, quando a região coincidia com um recorte político-administrativo, que permanecera sem maiores alterações desde a época estudada até o tempo presente, isso representava uma certa comodidade para o historiador, que podia buscar as suas fontes exclusivamente em arquivos concentrados nas regiões assim definidas. Em seu célebre artigo sobre a história local, Pierre Goubert chama atenção para o fato de que a emergência da história local nos anos 1950 por uma combinação entre interesse em estudar com uma maior amplitude social e não mais apenas os indivíduos ilustres, como nas crônicas regionais do século XIX, e alguns métodos que permitiriam esse estudo para regiões mais localizadas, mais particularmente as abordagens seriam seriais e estatísticas, capazes de trabalhar com dados referentes a toda uma população de maneira massiva. Ao trabalhar em suas pequenas localidades, os historiadores poderiam, dessa maneira, fixar sua atenção em uma região geográfica particular, cujos registros estivessem bem reunidos e pudessem ser analisados por um homem sozinho. A coincidência entre a região examinada e uma unidade administrativa tradicional, como uma paróquia rural ou um pequeno município, e podemos acrescentar, permitia por vezes que o historiador resolvesse todas as suas carências de fontes em um único arquivo, ali mesmo encontrado e constituindo a série a partir da qual poderia extrair os dados sobre a população e a comunidade examinada. Com o progressivo surgimento dos novos problemas e objetos que a expansão dos domínios historiográficos passou a oferecer cada vez mais no decurso do século XX, o modelo de região derivado da Escola Geográfica de La Blanche começou a ser questionado, precisamente porque deixava encoberta a questão essencial de que qualquer delimitação espacial é sempre uma delimitação arbitrária, e também de que as relações entre o homem e o espaço modificam-se com o tempo, tornando inúteis e não operacionais delimitações regionais que poderiam funcionar para um período, mas não para outro. Uma paisagem rural facilmente pode se modificar a partir da ação do homem.
o que mostra a inoperância em considerar regiões geográficas fixas. E isso se mostra especialmente relevante para os estudos da América Latina no período colonial, mais ainda do que para os estudos relativos à Europa do mesmo período. De igual maneira, um território não existe senão com relação ao âmbito de análise que se tem em vista, aos aspectos da vida humana que estão sendo examinados, se no âmbito econômico, político, cultural ou mental, por exemplo. Atrelar o espaço, o território historiográfico que o historiador constitui a uma pré-estabelecida região administrativa, geográfica, no sentido proposto por Lablache, ou de qualquer outro tipo, implicava o quê? Em deixar escapar uma série de objetos historiográficos que não se ajustavam a esses limites. A mesma comodidade arquivística que pode favorecer ou viabilizar um trabalho mais artesanal do historiador, capacitando para dar conta sozinho de seu objeto, sem abandonar o seu pequeno recinto documental. Também pode limitar e empobrecer as escolhas historiográficas. Uma determinada prática cultural, conforme veremos oportunamente, pode gerar um território específico que nada tenha a ver com o recorte administrativo de uma paróquia ou um município, misturando pedaços de unidades paroquiais distintas ou vazando municípios. Do mesmo modo, uma realidade econômica ou de qualquer outro tipo não coincide necessariamente com a região geográfica no sentido tradicional. A crítica aos modelos de recorte regional administrativo ou de recortes geográficos, a velha maneira de Vidal de Lablache, não surgiriam apenas das novas buscas historiográficas, mas também de desenvolvimentos que se deram no próprio seio da geografia humana. Tal ressalta Ciro Flammarion Cardoso em um ensaio bastante importante sobre a história agrária. À altura dos anos 1970, o conceito de região, derivado da escola de Vidal de Lablache, começou a ser radicalmente criticado por autores como Yves Lacoste, que sustentavam que a realidade impõe o conhecimento de especialidades diferenciadas, de dimensões e significados variados, cujos limites se recortam. Mesmo para períodos posteriores, deve ser observada uma distinção na espacialidade de certos países que adquiriram centralidade. Em termos de domínio econômico e os chamados países subdesenvolvidos, Milton Santos observa que descontínuo, instável, o espaço dos países subdesenvolvidos é igualmente multipolarizado, ou seja, é submetido e pressionado por múltiplas influências e polarizações oriundas de diferentes tipos de decisão. Superpõe de tal maneira que, estando num ponto qualquer, não estaremos dentro de um, e sim de diversos conjuntos espaciais definidos de diferentes maneiras. Continuaremos no próximo vídeo a debater sobre esse assunto. Obrigado pela atenção.